Neste artigo: 1. O desafio do tesouro dos EUA. 2. A esteira de stablecoins. 3. Stablecoins em ação. 4. O domínio dos bancos. 5. Pagamentos sobre saldos de reserva. 6. Estratégia de negociação. 7. Conclusões. Disclaimer: este é um resumo aproximado do ensaio de Arthur Ace, apresentado apenas para fins informativos. As opiniões expressas são as do autor original e podem não refletir a visão da equipe editorial da Encrypted. O ex-CEO da corretora de criptomoedas BitMEX, Arthur Ace, publicou um novo ensaio, Kid Pro Stablecoin. Nele, ele explica porque o Departamento do Tesouro dos EUA, liderado por Scott Bessent, está apostando em stablecoins e como elas abrem acesso a trilhões de dólares em liquidez que serão usados para absorver a dívida pública. Ace demonstra como a redução de exigências de garantia, o fim dos pagamentos sobre reservas e a adoção em massa de stablecoins pelos maiores bancos americanos se tornarão ferramentas de um quantitative easing, afrouxamento quantitativo, disfarçado. Enquanto isso, empresas de fintech como a Circle, segundo ele, serão completamente expulsas do mercado pelos grandes bancos. O autor acredita que a liquidez em larga escala liberada por essa aliança entre o Tesouro e os bancos criará as condições ideais para uma nova fase de alta no ciclo de mercado, na qual o Bitcoin atingirá $1 milhão até 2028. A equipe da Encrypted preparou um resumo do texto. Investidores do mercado de ações repetem como um mantra: stablecoin, 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 círculo, círculo, círculo. Eles não param de falar isso desde a declaração do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. Relatórios recentes projetam que as stablecoins podem se tornar um mercado de 3,7 trilhões de dólares até o final da década. Esse cenário se torna mais provável com a aprovação da Lei Genius. Um ecossistema próspero de stablecoins impulsionará a demanda do setor privado por títulos do Tesouro, que lastreiam. Scott Bessent, secretário do Tesouro, @SecScottBessent. Após seu IPO, a Circle chegou perto de valer 45% da capitalização da Coinbase, mesmo sendo obrigada a repassar 50% de seu lucro líquido em juros à corretora pela distribuição de suas stablecoins. Além disso, após estrear no mercado público, as ações da Circle superaram o Bitcoin em 472%. Mas por que Bessent está promovendo stablecoins e por que o projeto de Lei Genius recebeu apoio bipartidário? Para responder, precisamos entender a principal missão do Tesouro dos EUA: encontrar maneiras de financiar gastos públicos por meio de empréstimos a taxas aceitáveis. Cardinal 1. O desafio do Tesouro dos EUA. O problema central é que os investidores não querem comprar títulos de longo prazo de governos altamente endividados se o retorno for baixo. Isso força os governos a aumentar as taxas. Além disso, o valor desses títulos em relação ao ouro despencou mais de 70% nos últimos 5 anos, o que também afasta os investidores. Nesse contexto, o Tesouro dos EUA precisa executar um plano de emissão de títulos que inclui cobrir um déficit anual de 2 trilhões de dólares e 3,1 trilhões de dólares em pagamentos de dívida em 2025, enquanto os gastos com defesa não diminuem e os custos com saúde só aumentam nos próximos 5 anos. Manter o rendimento dos títulos de 10 anos abaixo de 5%, se ultrapassar esse limite, a volatilidade dispara e pode causar uma crise financeira. Estimular o crescimento dos mercados financeiros, o governo precisa dos impostos sobre os lucros do mercado de ações, ou o déficit ficará totalmente fora de controle. Quando o Federal Reserve, Fed, fazia quantitative easing, QE, o Tesouro tinha mais facilidade, o Banco Central imprimia dinheiro e comprava títulos. Como resultado, o mercado de ações subia e o governo conseguia empréstimos baratos. Mas agora, com o Fed combatendo a inflação, Bessent está sozinho. O saldo do reverse repo, RRP, usado por Janet Yellen para resolver problemas de liquidez, está praticamente esgotado. Onde o Tesouro vai encontrar trilhões em liquidez para comprar títulos caros e de alto rendimento? Existem duas fontes de liquidez nos grandes bancos Too Big to Fail, TBTF, que podem ser usadas para comprar títulos do governo. 1. Depósitos a prazo e à vista. 2. Reservas mantidas no Fed.
Os bancos TBTF dependem de garantias governamentais, então se o governo pedir, eles obedecem, desde que haja algum lucro. É por isso que Bessent está tão animado com stablecoins. Ao emitir seus próprios tokens, os bancos TBTF podem desbloquear até 6,8 trilhões de dólares em poder de compra, direcionando-os para títulos do Tesouro e depois reinjetando-os no sistema fiduciário para sustentar os mercados. Mas como isso funciona? Cardinal 2. A esteira de stablecoins. Minha análise se baseia em duas premissas. Títulos do Tesouro recebem isenção total ou parcial da regra de alavancagem SLR. Isso significa que os bancos não precisam manter capital reserva contra esses títulos. Recentemente, o Fed votou para reduzir exigências de capital, liberando 5,5 trilhões de dólares em balanços bancários para compra de títulos. 2. Bancos são empresas que buscam maximizar lucros e minimizar perdas. Entre 2020 e 2022, o Fed e o Tesouro pressionaram os bancos a comprar títulos de longo prazo. Mas, em abril de 2023, 3 bancos faliram em uma semana devido ao aumento abrupto das taxas. Agora, os bancos só comprarão títulos de curto prazo, com alta liquidez e rendimento próximo à taxa do Fed, se houver margem de lucro e mínimas exigências de capital. Cardinal 3. Stablecoins em ação. Recentemente, o JP Morgan anunciou o lançamento de seu próprio token na rede base, oferecendo aos clientes 2 produtos. Depósitos tradicionais. Digitais, mas dependem de sistemas bancários lentos e verificações manuais. Funcionam apenas em horário comercial, com rendimento médio de 0,07% à vista ou 1,62% a prazo. 2 Stablecoin JPMD. Opera na blockchain base 24/7. Por lei, não pode render juros, mas o JP Morgan pode oferecer cashback para incentivar a migração. Os bancos TBTF têm 6,8 trilhões de dólares em depósitos. Como stablecoins são mais eficientes, os depósitos tradicionais serão rapidamente convertidos em JPMD ou tokens similares. Por que o JP Morgan quer migrar clientes para stablecoins? Redução de custos. Compliance e operações manuais consomem 20 mil milhões de dólares por ano. Stablecoins automatizam isso via IA. 2 Compra de títulos do governo. Com a flexibilização da SLR, os bancos têm 5,5 trilhões de dólares em capacidade extra. Stablecoins fornecem os fundos necessários. Cardinal 4. O domínio dos bancos. Muitos investidores querem apostar na Circle, mas os bancos TBTF dominarão esse mercado. Se aplicarmos o múltiplo PI médio, 14,41x, à economia gerada por stablecoins, o valor agregado seria de 3,91 trilhões de dólares, um aumento de 184% na capitalização desses bancos. A Lei Genius bloqueia fintechs. Proíbe empresas como Meta de emitir stablecoins. Proíbe pagamento de juros a detentores, eliminando a vantagem da Circle. Bancos TBTF têm garantia governamental, fintechs não. Resultado: fim da concorrência das fintechs. Redução massiva de custos com compliance. Bancos não precisam pagar juros aos clientes. Valor de mercado dos bancos dispara. Em troca, os bancos comprarão 6,8 trilhões de dólares em títulos do Tesouro. Cardinal 5. Pagamentos sobre saldos de reserva. Após a crise de 2008, o Fed criou reservas para evitar falências bancárias. Bancos mantêm esses fundos porque o Fed paga juros, IRB. Problema: com o aumento das taxas, o IORB cresce, gerando prejuízos não realizados no Fed. O senador Ted Cruz sugeriu acabar com o IORB, forçando bancos a comprar títulos do governo. Republicanos, controlando o Congresso, podem eliminar esse mecanismo, liberando 3,3 trilhões de dólares em reservas para compra de títulos. Cardinal 6. Estratégia de negociação.
Embora eu mantenha uma visão positiva, a aprovação da Big Beautiful Bill de Trump pode causar uma pausa temporária na liquidez. O Tesouro deve recompor sua conta TGA em 486 mil milhões de dólares, possivelmente reduzindo liquidez. Se isso acontecer, o Bitcoin pode cair para $90.95 mil. Caso contrário, ficará próximo de 100 mil dólares, sem superar o recorde de 112 mil dólares. Não é hora de vender Bitcoin, mas de agir com cautela. Até setembro. O teto da dívida será elevado. O TGA será reabastecido. Republicanos focarão em medidas eleitorais. Até lá, a Maelstrom manterá ativos em stablecoins. Cardinal 7. Conclusões. Esta é mais uma flecha de liquidez no arsenal de Bessent. O mercado de títulos absorverá trilhões, evitando colapso. O Fed não fará QE infinito, a menos que os EUA entrem em guerra ou um banco sistémico quebre. O verdadeiro jogo não é círculo versus bancos, mas sim a monetização disfarçada da dívida via blockchain. Aposta certa. Bitcoin, $1 milhão até 2028. JP Morgan, dominância em stablecoins. Esqueça a círculo. O cavalo de Troia das stablecoins já entrou na fortaleza. Quando abrirem os portões, não será a liberdade que sairá, mas liquidez para financiar déficits e inflar mercados. Não espero o Fed iniciar o próximo mercado de alta, será Scott Bessent.